Olá pessoal, boa fé para vocês. Eu sou Marcos Almeida, sou arquiteto em sistemas de auto-organização e autofunção humana, assessor de inteligência de sistemas. E eu quero falar uma coisa para vocês que é muito importante. Está na hora de todos começarem a estudar biologia. Todos têm que estudar biologia. Vamos pedir uma amostra biológica desse coronavírus para que nós não sejamos enganados. Vamos começar a estudar, vamos descobrir como é que o coronavírus se comporta, como é que se combate ele, tá? Por quê? Nós temos estudos, eu desenvolvo tecnologia, tá certo? E trabalho na área de holística, na área quântica, na área mecânica e eletrônica, como transmissão elétrica sem fio. A gente trabalha a gente agora está estudando a parte de circuito orgânico, onde a gente trabalha com plantas e a gente consegue absorver dados de plantas através de um fio de cobre, tá certo? Através de uma bobina de cobre, a gente consegue desenvolver o que nós chamamos de circuito orgânico usando, por exemplo, uma planta como um diodo, que ela capta a informação de uma outra planta. Enfim, é um negócio que nem passa pela cabeça das pessoas como é que isso funciona. Mas vamos lá. Se tratando do coronavírus, nós precisamos de uma amostra biológica do coronavírus para que nós mesmos possamos estudar. Não é aceitar qualquer tipo de informação que vem da mídia ou qualquer tipo de boato, reuniões e aquilo enfiando na cabeça das pessoas, tirando o cérebro das pessoas da cabeça e colocando aquilo que eles querem no lugar. Tá certo? Primeiro lugar, não dá seu poder para ninguém. Primeira coisa de tudo, se o coronavírus é tão perigoso, nós temos que estudar o coronavírus por conta própria. Nós temos que estudar biologia. Existem 3 coisas hoje que você pode usar para controlar o mundo. Você pode usar meteorologia, geografia e biologia. Primeira coisa, o coronavírus ele vem sendo programado há mais de um ano. Ele vem sendo programado para ser lançado há mais de um ano. Então eu preciso saber que época do ano está mais frio, eu preciso saber quais os locais são mais suscetíveis, e eu preciso saber de mais uma coisa. Que tipo de vírus, como eu posso modificar para parecer que a coisa é estranha, que é uma coisa nova no mundo? Primeiro lugar, para a natureza e para o seu corpo, para nós que estudamos isso, não existe nenhum vírus que seja capaz de comprometer dessa maneira se você tiver com a imunidade em ordem. Tá certo? Então, se você vai tomar suco, o suco tem que ser de laranja, por exemplo. Se você vai tomar suco, o suco de fruta tem que ser de fruta. Não é suco de caixinha. Não é suco de saquinho. Tá certo? Se você tem que tomar leite, não é leite de caixinha. É leite de vaca. Tá certo? É leite lá de cabra, que aumenta a tua imunidade um monte. Principalmente o colostro. Um gosto ruim pra danar. Se você tem que comer ovos, ovos têm que ser vermelho, não ovos brancos. A galinha foi alterada geneticamente. Se você tem que comer milho, não é milho transgênico. Se você tem que comer soja, não é soja transgênica. Se você tem que comer trigo, não é não é farinha refinada. Se você tem que comprar pão, se você tem que comer pão, não é aquele pão cacetinho. Começa por aí a sua saúde. Refrigerante, carne, a oxidação que você provoca dentro de você e mais uma outra coisa. Como a gente estuda tecnologia, tem uma tecnologia que oxida todo o nosso corpo, que vai causar uma onda de câncer, pior do que tudo que nós já vimos. Não é só o coronavírus. O 5G, a micro-ondas chega a 300 GHz. Para você ter uma ideia, o seu micro-ondas, esse aparelho na sua cozinha, ele alcança 3,5, 3,7 GHz. Hoje o 4G ele chega aí a 5 GHz, mas lá na antena, lá em cima na antena. Agora, o 5G, ele está sendo usado com 300 GHz, de 100 a 300 GHz. A internet de outra velocidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Primeiro de tudo, você tem que cuidar o ambiente ao seu redor, a poluição ao ambiente ao seu redor, que oxida seu corpo, que baixa a sua imunidade, aquilo que você come, tá? O açúcar refinado, o sal refinado, o trigo, a farinha refinada, né? O óleo de cozinha transgênico e hidrogenado, tóxico,
o cigarro mesmo, o refrigerante, enfim, a carne, tudo isso, carne de boi, carne vermelha, carne de peixe, carne de frango, tudo isso oxida dentro de você. Tudo isso baixa a tua imunidade, tudo isso causa envelhecimento das suas células. Você quer tomar um suco de fruta? Toma um suco de fruta. Entendeu? Você quer comer arroz, você quer comer um milho cozido? Que seja um milho crioulo, não um milho transgênico. Isso tudo, o que está acontecendo é o seguinte: o coronavírus, ele está sendo usado, ele é uma arma. O coronavírus é uma arma. Tá certo? É uma arma para colocar medo nas pessoas, é uma arma para controlar as pessoas, é uma arma para controle social, engenharia social. Ninguém trouxe para nós, e se a gente pede, eu quero estudar biologia agora, ninguém vai, o governo não vai te dar a amostra biológica do coronavírus. Não vai, porque você descobre a verdade. Essa é a grande situação. Por outro lado, eu quero encerrar esse vídeo com uma história para vocês. Em 2013, eu sofri um assalto e levei um tiro no rosto. Caído no chão, liguei para a polícia mandou ligar para o SAMU, o bandido não levou nada, né? Saindo sangue pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. Eu vi partir uma turbina no ouvido. E quando eu caí no chão, depois que eu liguei para a polícia, passou uma coisa na minha cabeça, assim, na minha mente. Passou toda a minha vida na minha cabeça, mas no final tinha uma pergunta: quantas pessoas eu fiz sorrir hoje? Para quem eu sou importante? Para quem eu fiz alguma coisa que realmente fosse importante? E depois disso eu levantei e caminhei 200 metros, com um tiro na cabeça, eu levantei e caminhei 200 metros para pedir ajuda. Porque todo mundo que veio correu. E é mais ou menos o caso agora que está aí com o coronavírus. Todo mundo em isolamento, todo mundo se afastou. Ninguém colocou uma máscara para ir procurar o outro que está de repente infectado e ajudar ele. Todo mundo corre, todo mundo foge, todo mundo se omite. E o dia que eu fui baleado eu vi isso, várias pessoas se omitindo. Essa é a grande verdade. A minha pergunta para você, a minha questão em si é o seguinte: o coronavírus, ele não é um vírus letal. Ele é uma lição. E uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para nós coletarmos dados de como as pessoas são fáceis de ser manipuladas, enganadas e de serem afastadas umas das outras. Todo mundo vai no mercado pensando somente em si. E se isso se estender, vai faltar comida, porque não vai ter ninguém trabalhando para produzir. Ninguém pensa nisso. Todo mundo em casa, parar de pata pro ar, em vez de ir, o que livra você do vírus, o que mata qualquer tipo de vírus, não importa quanto perigoso ele seja, é a primeira coisa de tudo: sol, ar puro, exercício, trabalho, atividade. Ficar em casa parado, sedentarismo, aí sim é que você vai adoecer. Você vai ficar obeso, você vai ganhar peso, você vai ter retenção de líquido, você vai ter estresse, você vai entrar em depressão. É isso que vai acontecer com você. Então, a grande questão, que nem eu disse, aquele dia que eu estava caído lá no chão, a partir do momento que eu levantei, a partir do momento que muitos julgam como milagre, o milagre de ter sobrevivido, você que vai sobreviver do coronavírus, cara, você passou por um milagre, mude a sua vida. Melhora a sua vida. Reflita melhor quantas pessoas você ajudou durante esse processo, para quem você foi importante nesse processo. Eu convido você a estudar biologia. Tá certo? Porque se eu fosse governante, eu quisesse dar um golpe em você, a primeira coisa que eu ia ver é o seguinte: aquela região, a parte sul do Brasil, aquela parte geográfica, mais ou menos por março, vai dar uns 15 graus na primeira semana, vai subir uns 40 na segunda, depois na outra semana, no outro dia já vai dar ali em torno de 16, 17 graus. Com essa alteração térmica, a imunidade do pessoal cai. É lá que o boato tem que acontecer. Gente, eu posso prever isso pela meteorologia. Hoje, eu posso prever isso com 6 meses de antecedência e fazer a coisa tão bem feita que faça todo mundo acreditar que estamos passando por uma pandemia
de coronavírus. Todo mundo vai ser internado, o pessoal nervoso, oxida o corpo, baixa a imunidade. A síndrome do pânico vai causar fibromialgia, vai causar baixa da imunidade, vai causar dores no corpo inteiro, vai causar depressão e você vai ficar onde? Em quarentena, dentro da sua casa. Ao invés de ir para a rua, fazer exercício, pegar sol, comer comida da terra, coisa saudável, frutas, verduras, legumes. Em vez de ir ser feliz com a sua família, você vai olhar para a sua família, para os seus parentes, para os seus filhos, seus amigos, com desconfiança. Pensa nisso. Tá certo? Vamos exigir uma amostra biológica do coronavírus para nós estudar? Eu sou voluntário para ser cobaia, para fazer o teste, para estudar o coronavírus. Mas quem cuida do tratamento para cura sou eu, não o governo. Porque se eu deixar pelo governo, eles fazem o que estão fazendo lá na Europa, matando várias pessoas, assassinando várias pessoas para convencer o resto do mundo que o coronavírus é tudo aquilo que eles disseram que é perigoso e tudo mais. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe.